Seja bem-vindo ao Sponcast, o podcast do Grupo Sponkeado. Eu me chamo Lucas Mioranza, ao meu lado na bancada André Spolidoro. Me cumprimenta aí, né, parceiro? Fala, galera! E aí, André, Cara, como é que tu tá pro programa de hoje, né? Trouxemos um cara especial aí. Eu tô muito motivado, é uma pessoa que a gente gosta bastante, trabalha há muito tempo juntos já e profissional extremamente respeitado. Nos encontramos em todos os eventos aí que eu participo, né? Um pedacinho só do que ele participa, mas com certeza a gente vai entregar um excelente conteúdo para quem ama automóvel, para quem ama Instagram, internet, novidades, viagens para carro, que é o meu caso. Desde que nasci, né? Carro. Então, Respira. respira automóvel, gasolina e eletricidade agora, isso né? aí, é isso aí. E pro episódio de hoje, já vou apresentar, mas pro episódio de hoje a gente vai falar sobre como vender mais através das redes sociais. E para isso, claro, tem que ser uma pessoa que tenha propriedade no assunto. Então, seja muito bem-vindo, Vitor Piccoli, que é aí fundador da Top Drive e da Digital Drive. É especialista no mercado automotivo, né? O cara viaja o mundo inteiro, já entrevistou, inclusive, a vice-presidente da BYD. Podemos até falar um pouquinho sobre isso. Ele também é formado, né, em economia pela URGS. E, além disso, ele tem um bordão muito legal que a gente vai explorar um pouquinho mais, já que a gente vai falar de venda, que carro é produto mais negócio. Então, Vitor Piccoli, sabe que a gente está muito feliz de ter aqui. Eu, particularmente, sou fãzaço de ti, do teu trabalho, te acompanho. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, muito obrigado, pessoal. Fico feliz demais em ter sido convidado por um grupo que eu acompanho aí desde, acho que os primeiros vídeos que eu gravei foram na Esponqueado, né? Verdade. Talvez lá em 2014, 2013, por aí. A gente já estava dentro do showroom ali pedindo para gravar os carros de vocês. E é muito legal ver também a evolução do grupo, vocês dois que estão há tantos anos no grupo, sempre buscando se atualizar, é uma coisa que eu prego muito nas redes sociais. Então esse é um papo aqui que eu acho que vai agregar bastante para o público aqui do Sponcast, né? Uma iniciativa aí muito inovadora de vocês que está super alinhada com o que é tendência hoje em dia. Então, muito prazer estar aqui. Que legal, cara. Ele teve que fazer uma ginástica para estar aqui com a gente. E muda voo, e ajusta a agenda, mas conseguimos, cara. O cara tá aqui, então tô feliz de verdade, viu, Vitor? A gente se conhece, eu acho que desde 2017 ou 2016, se não me engano. E tem umas avaliações muito legais que ele fazia lá no início, né? Pegava os Cruze, pegava a S10, testava os carros. Colava um adesivo magnético na porta, né? Isso aí. Era muito bom. E isso é uma coisa bem legal do YouTube, só pegando um trechinho, né? Cara, o YouTube, ele te deixa um juros composto, digamos assim. Cara, tem vídeo que ele gravou lá atrás, que se tu vai olhar hoje, tem quase 100 mil visualizações que a gente subiu no nosso YouTube, né? Então, é muito legal esse trabalho que a gente já se conhece há um bom tempo aí. Mas, cara, para começar, o que tu acha? Vamos falar um pouquinho da trajetória dele no mercado automotivo. Eu acho que é o caminho, né? Começar a desenhar isso. Como é que começou? Como é que tu começou a trabalhar com automóveis? Tu era da SAP? Como é que virou essa chave para falar de carro aí? Show. É legal sempre reviver, né, o que nos trouxe até aqui. O Top Drive começou, na verdade, quando eu tirei minha carteira de motorista. Eu tinha certeza absoluta que eu queria me posicionar sobre o setor. Na época começou como um hobby, era discussões entre amigos em que a gente via as opções que tinha no mercado. Na época o HB20 estava bombando, que era o tal do lançamento dele ali em 2013, e eu tinha algumas opiniões fortes sobre alguns outros modelos, e era a época que todo mundo estava escolhendo o seu carro aos 18 anos, então começou com a história de discussões com amigos sobre qual carro comprar ali aos 18, 19 anos. E eu decidi, assim que eu tirei minha carteira, que eu ia começar a gravar vídeo para o YouTube, né? Simplesmente achei interessante. Foi uma decisão meio que tentando conciliar um projeto com uma iniciativa meio que empreendedora na época, sem muita visão também, mas como um hobby que eu achava bem interessante. E Né? estamos falando de quando isso? 2014. 2014, é. 2014. E chegar, já começa as loucuras da cabeça do cara. Por quê, né? Fazendo uma analogia comigo, né? A galera sempre me perguntava exatamente o que tu acha desse carro, que carro tu acha que eu tenho que comprar, e isso chegou para ti, claro, tu estava pronto para receber.
E essa ficha caiu quando tu tirou carteira, ou já vem de mais tempo, de gurizada? Não, A galera sempre pediu para te olhar isso? não desde que eu tenho, sei lá, 10 anos, o meu hobby de pai e filho não era ir no estádio assistir o jogo de futebol. Era no final de semana visitar 5 concessionárias. Eu pedia no sábado, era almoço, e ia com meu pai visitar todas as concessionárias. Eu sabia. E na época meu pai também gostava muito de trocar de carro todo ano, e a gente ficava o tempo inteiro naquela decisão do qual que é melhor, qual que tá valendo mais a pena. Então era um assunto constante. Até que eu até pensei uma época, eu lembro muito bem, assim, eu estava estudando para uma prova do colégio, assim, eu pensei, cara, se tivesse uma avaliação de quanto a pessoa entende sobre carros nessa minha idade, eu acho que eu seria muito bem sucedido. E aí eu pensei que, cara, alguma coisa eu vou ter que fazer relacionado a isso. E eu até pensei em fazer engenharia mecânica, pensei em fazer uma carreira associada a isso, mas o curioso é que eu comecei o canal e aí minha carreira, na época, ela teve um rumo muito diferente, porque eu fazia economia e direito, e eu achava que eu não teria como trabalhar no setor automotivo, que eu tinha que criar o conteúdo lá para o hobby, eventualmente com um projeto adicional. Mas por muitos anos, eu não estava focado 100%. Por muitos anos, de fato, foi um hobby. Acho que o canal já tinha passado dos 100 mil inscritos e ele continuava sendo um projeto paralelo. Porque, aí como o Lucas comentou, eu trabalhei em alguns lugares diferentes, entre eles uma aceleradora de startups, em que eu comecei a ver possibilidades de escala nos negócios, né? Negócios que eram iniciativas pequenas, que em um curto período de tempo se tornavam muito grandes. E entrei na SAP, porque na minha cabeça, na época, eu queria muito trabalhar em uma multinacional para eu ter a oportunidade de morar fora. Né? E morar fora por quê? Para poder ter algum carro legal. Né? É isso que eu pensava. Tudo para comprar carro. E acabou que na SAP eu descobri lá uma vertente do setor automotivo que ela teria muito a ver com o meu canal. Então foi na SAP que eu percebi que eu poderia ficar full time no setor automotivo, continuando com a ideia de construção de negócios. Porque eu morei um tempo na Alemanha lá para um fellowship que eu fiz pela SAP, e o pessoal falou assim, cara, estuda o que vai acontecer com a indústria que tu quiser. A gente precisa de pessoas orientando os nossos vendedores de software a ter conversas profundas com clientes que são clientes SAP. Clientes SAP que são clientes sempre muito grandes, né? E aí eu escolhi o setor automotivo, obviamente, né? E lá eu percebi que muita coisa ia mudar. Isso foi 2018, mais ou menos, 2019. Eu percebi que a gente estava, assim, para acontecer muita coisa no setor. E de fato mudou, né? Se a gente pensa em 2018, 2019 para cá, é absurdo. Tanto em questão de produto, processo, forma de pensar, a jornada do comprador, tudo mudou absurdamente. E foi lá que surgiu a ideia da Digital Drive, que é a plataforma de geração de compradores para concessionários, de conexão entre o comprador, que está buscando vários modelos, e a concessionária que tem aquela oportunidade. Muito bom. Três coisas que eu quero falar bem rapidinho. Ó. Se tu tem um filho se tu tem um filho ou uma filha, enfim, que se interessam por carro, tá aqui 2 exemplos, né? Eu não sei da tua história com carro, Lucas, mas eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Tanto a minha história quanto a do Vitor, estou fazendo de novo, né? Encontrando coisas em comum que temos, né? Mas, assim, historicamente, aquele jovem, aquela criança que carro, investe nisso, porque dá resultado. Né? Porque é legal ter propósito, caramba, Exato. É legal ter esse alinhamento. Então, primeira coisa. Outra coisa, talvez o pessoal esteja, quem está olhando, talvez não saiba, Vitor, te pediria para dar uma exemplificada. Vitor Piccoli, Top Drive e Digital Drive, assim, rapidamente, para quem está vendo e diz assim, opa, eu não entendi agora, né? O que é cada coisa. Eu não sei se tu ia entrar nisso aí, Luquinha. Eu ia fazer essa pergunta, tá perfeito. Toca a ficha, o ecossistema aí do Vitor Piccoli, né? Boa. Bom, então, Vitor Piccoli veio depois, né? Top Drive é o canal que começou tudo, né? 2014, então o YouTube não tinha Reels, não tinha vídeo curto, não tinha vídeo na vertical, era aquele jeito difícil mesmo de tu criar um vídeo longo na época, com mecanismos de edição muito mais difíceis, e essa consistência. Então, o Top Drive é o canal no YouTube em que a gente testa todos os carros do mercado e a gente dá uma opinião sobre esses carros. E, claro, hoje em dia a gente tem um foco muito grande na questão produto mais negócio. Então, a gente avalia o carro pelo preço dele, considerando, inclusive, o preço da prática. Tá? Então, o Top Drive é a parte de awareness, é o canal no YouTube mesmo de conteúdo explicando cada um dos modelos para que o comprador entenda bem as opções dele.
a Digital Drive, ela foi uma solução que surgiu na época que eu estava na SAP. Foi, na verdade, o que fez eu ficar full time no setor automotivo, porque enquanto eu tinha apenas Top Drive, eu realmente tinha uma carreira em paralelo. Eu estava na SAP efetivado, tinha clareza de que eu queria ficar lá o resto da minha carreira e que eu ia tocar o Top Drive em paralelo. E a Digital Drive, então, foi o que realmente me fez perceber que existia uma dor muito grande no mercado, que é a pessoa, beleza, escolhe qual que é o modelo dela, ou quais são 2, 3 modelos que ela gosta, só que tem um problema aí. E o problema é, mesmo que ela saiba o top 1, 2 e 3, não quer dizer que o top 1 seja a melhor escolha dela. Porque se o preço na prática mudar, talvez o top 3 valha mais a pena do que o top 1. Então, foi ali que a gente percebeu que existia uma assimetria de informação muito grande no mercado em relação ao preço dos carros, que dependendo de com quem tu fala na concessionária, se a pessoa falar direto com esse Polidoro e ela for um conhecido, talvez ela já tenha um valor extremamente atraente. Se o vendedor sentir que a pessoa ela não sabe ainda nem muito bem qual que é o motor do carro, ele vai dizer, cara, o preço do carro, a tabela é essa aqui. Ah, quer negociar? Bom, aí tem um longo caminho pela frente. Eu preciso entender qual carro tem na troca, qual é a forma de pagamento. E aí tem uma série de fatores que vão alterar essa negociação. Só que essa questão da negociação, ela define muito qual que é o carro que a pessoa vai escolher no fim das contas. E a gente percebeu que a jornada do comprador ficava muito complexa, porque não apenas ela tinha muitas opções de modelos no mercado, e a indústria evoluiu muito com seus produtos, como também ela tinha muitas variações nas condições. Na época que a Digital Drive começou, inclusive, a dor do comprador era o seguinte: ela não sabia se ela comprava o Onix da concessionária A, B ou C, porque ela decidia pelo carro e ela ia fazer aquela negociação em cada uma delas, levando o preço para cada uma delas. Hoje a indústria mudou. Hoje a dor é muito mais entre qual modelo que ela vai escolher, de tanta opção, de tanta marca nova, de tanto lançamento que está acontecendo, de tanto dinamismo no nosso mercado. Mas ainda assim a questão do preço ela faz muito sentido. Então, a Digital Drive ela é uma forma de o comprador, ele, depois que ele já viu alguns vídeos no YouTube, ele já tem uma noção de produto, ele olhar, tá, beleza, agora ao invés de eu ir em 30, 20 concessionárias, se for São Paulo, ou aqui 5 concessionárias em Porto Alegre, eu vou entender um pouquinho melhor o que de fato se consegue, se tem algum chassi que me atrai, e eu vou afunilar um pouquinho mais essa minha decisão. Então, lá na Digital Drive é um site em que ela consegue, da casa dela, já observar chassis de oportunidades que existem. Então, ela vê que daqui a pouco o Onix, que a tabela é 100, o Sporidor está conseguindo lá um 25 preto, que ele está fazendo por 85. Chutar aqui valores hipotéticos, não quero preocupar vocês, né? Muito real, muito real. Então, ela já na casa, opa, peraí, eu não estava considerando o Onix, eu estava olhando para o Polo, porque alguém me falou tal coisa do Polo que eu gostei. Não, mas peraí, mas o Onix custando 7 mil a menos, isso aí muda tudo no meu orçamento. Então, 7 mil é um carro que é tão bom quanto, ele tem esse motor, tá? A minha opinião muda. Então, a Digital Drive é o site que a pessoa consegue encontrar as oportunidades. E o Top Drive é o canal do YouTube. O Top Drive eu podia tocar sozinho. A Digital Drive eu precisava de um time para operacionalizar tudo isso, então eu precisava estar 100% imerso no setor automotivo. E aí hoje o meu papel é um pouquinho mais ainda de continuar essa questão de conteúdo, viagem, falar com o concessionário, então tem uma série de coisas aí. Que daí é o Vitor Piccoli, o canal, então, no Instagram. Aí que tá. Daí o Vitor Piccoli surgiu quando? E é um pouco do assunto de hoje, acho que casa muito bem essa resposta com o que a gente vai falar hoje, até para os vendedores que estão aqui nos assistindo. Vitor Piccoli é porque eu percebi que as pessoas engajam com pessoas. As pessoas elas se interessam em conversar com pessoas. A rede social nada mais é do que uma conversa. Então eu percebi que o meu Instagram na época, que tinha lá seus 10 mil seguidores, ele engajava mais do que uma conta com 90 mil seguidores, com 100 mil seguidores, porque era o Vitor. Né? Porque não porque por ser eu especial, porque não era uma empresa, canal Top Drive. Era uma pessoa. Então eu comecei a me interessar muito mais por me posicionar como o Vitor Piccoli. Hoje eu tenho as duas contas, tem lá canal Top Drive e tem Vitor Piccoli. Qual que engaja mais? 10 vezes mais engajamento no Vitor Piccoli. Sim. Poxa vida. Mas muito mais, assim, mesmo que o Top Drive tenha os seus 120 e poucos e o meu tenha 90, desde que o meu tinha 50 já engajava, assim, desproporcionalmente mais. Por quê? Tu coloca um conteúdo de carro, aí coloca uma coisa do cachorro, aí coloca uma coisa de onde ele comeu no final de semana, aí engaja de uma outra forma. Então, o teu público, ele começa a se identificar por outros motivos além do teu assunto core. Claro que isso envolve alguns assuntos delicados aí, não é tão simples, tem que cuidar essa questão para não se perder na jogada. Mas então o Vitor Piccoli veio por quê?
porque a gente vive uma onda em que existe um founder-led growth em muitas empresas. Pega o Adib da CIMED, pega uma série de exemplos de pessoas que às vezes teriam uma agenda que impossibilita elas de criar conteúdo, que elas não precisariam criar conteúdo, e elas vão lá e passam a ser o rosto da empresa. Né? Uma coisa que eu tenho percebido, tu falou um trecho aí sobre a CIMED. Sensacional. Muito obrigado. E esse frase do Lucas, né? O óbvio tem que ser dito. Olha só para o Vitor falou da importância de colocar o nome dele no negócio, que é um business para ti também. Tu vive isso, né? Tu vive mais do que o Top Drive, né? Tirando o digital que a galera entendeu, né? Então, assim, mais do que o Top Drive, o Vitor Piccoli engaja muito mais, porque é uma rede social. É o Vitor falando com o público dele, e quem acompanha, eu estou sempre acompanhando, os comentários, né? Positivos, negativos, mas os comentários, eles estão falando contigo. Pô, por que tu falou isso? Eu não gosto desse motor. Enfim, isso engaja, né? O comentário engaja. Então, que só... Foi muito Não, bom. muito bom. Uma aula, né, cara? Aulinha. E se tu for parar pra pensar, tu falou da CIMED, inclusive, tem a comparação, né? Pegar a indústria farmacêutica, cara, a CIMED não é quem mais fatura no Brasil, não é a indústria farmacêutica que hoje fatura mais no Brasil. Pega uma MS, por exemplo, que é desconhecida, alguém conhece a marca MS, só se tu vai na farmácia e, de alguma forma, tu é exposto a isso. Mas acho que o grande ponto que o Vitor trouxe é, cara, quem é que vai estar lá? Quem é que vai estar na frente daqui a 10, 15, 20 anos? O cara, ele tá construindo uma audiência gigantesca hoje, e muitas vezes eu já cheguei na farmácia e como eu gosto muito do exemplo que tu trouxe do Adib, cara, eu sou hipertenso, né, então eu tomo remédio, eu preciso ir lá e, cara, me vê da CIMED, eu peço da CIMED. Então, isso faz com que tu converta porque tu admira aquela pessoa que tá por trás daquele negócio. E na nossa marca não tem sido diferente, a gente tem explorado muito mais pessoas hoje, né, André? Tu é um cara muito exposto na nossa rede social, a gente tem trabalhado muito a nossa rede social como organização, empresa com rostos de pessoas, para justamente tentar fazer essa conexão pessoa com pessoa. E aí tu tem a tua rede social também pessoal, eu tenho a minha, e a gente está tentando construir uma audiência por trás disso, né? E se conectar melhor com as pessoas. Acho que foi super assertivo, né, o que o Pico ele trouxe. E eu até quero entrar numa temática, que é o seguinte, vamos pensar assim, cara, eu tô vamos botar aí 6 meses tentando explorar um pouco mais a minha rede social. Lucas Mioranza, né? Tô tentando explorar, falar um pouquinho do meu dia a dia, do meu trabalho, o que que eu faço. E aí sempre fica aquela questão, acho que eu já até falei no privado contigo, né, Vitor? Cara, e aí, eu tenho uma rede social profissional, será que eu tenho que ter 2 redes sociais, uma pessoal, uma profissional? Eu, por exemplo, não gosto muito de expor a minha vida pessoal na rede social. Mas eu não quis criar 2 redes sociais. Eu quis manter uma, e aquela ali eu vou falar muito mais sobre a minha vida profissional. Em alguns momentos eu abro alguma coisa da minha vida pessoal, mas é muito estranho para mim saber que tem pessoas que eu nem conheço que vão ter acesso às coisas minhas pessoais, então eu sou muito resistente nesse sentido. E acho que dá para explorar isso agora. Tá. Então, a pergunta, então, é se deve ter 2 Do Instagrams ou Isso um aí. Instagram, né? É isso aí. Para começar, né? Legal. Essa pergunta é particularmente difícil, porque a gente está respondendo para vendedores, né? E aí eu sei que, claramente, o vendedor, ele representa o concessionário, ele vai colocar lá vendedor consultor de vendas concessionário tal, e ele vai falar de uma marca específica. Mas vou responder como se fosse eu, tá? Eu, Vitor, se eu fosse um vendedor. Cara, é uma rede social. Não, essa história de ter 2 redes sociais, tu tá tirando justamente o fator que gera o engajamento. Lembrando, se é para ter a marca, o consultor, João, por exemplo, que vende o carro tal, e ele encher lá o Instagram dele de fotos do Onix, talvez o diferencial dele seja a qualidade da foto dele. E aí qualquer pessoa pode replicar isso. Agora, se o consultor João, ele é lá o cara que ele consegue equilibrar e dosar muito bem a rotina dele de vendedor com quem ele é, com o conteúdo que ele se propõe a entregar, ele vai engajar muito mais. Assim, é um fato, tá? Isso não é nem... Esse assunto, eu já vi muitas vezes o pessoal falando sobre. Eu vejo as principais referências do Brasil tendo um posicionamento muito forte sobre isso, e não é um assunto que há uma divisão de opiniões. Quando pergunta para qualquer pessoa que construiu comunidade, ela vai dizer, cara, tu não consegue separar o CPF e CNPJ. Tá? Então, na rede social, se a proposta é criar um Instagram
que tu vai acabar produzindo conteúdo do teu profissional, a recomendação é sempre ter um só. Porque 90% tu vai estar lá fazendo teu conteúdo técnico, e pode parecer que não no início. Não, mas eu posto uma vez por semana lá com a minha família, que eu gosto de postar, com não sei. Cara, no longo prazo, tu vai te dedicar cada vez mais. E tu vai começar a produzir mais e mais e mais conteúdo. Então, eu tinha essa preocupação no início. De, cara, mas A exposição, né? eu tenho exposição, eu tenho aqui minhas fotos, quero postar foto com a minha família, eu quero postar foto com a minha namorada, eu quero postar foto da minha vida, e eu não vou mais poder, vou perder isso. Os prós são infinitas vezes maiores do que os contras disso. Tá? Tem espaço. Com certeza. Tem espaço. Tem horas de espaço. Tem 24 horas por dia para tu criar. Exato, exatamente. É claro, assim, é uma decisão hoje em dia fazer essa exposição, mas assim, salvo se a pessoa não for aquele tipo de pessoa que, puta, tem um risco muito grande na sua vida, cara, é uma pessoa, sei lá, é um bilionário lá de São Paulo, que o cara ele tem um patrimônio que saiu na Forbes, tá lá. Talvez esse cara tenha que se preocupar um pouco mais. Mas eu digo assim, eu como um cidadão normal, eu acredito que a melhor coisa que pode fazer é criar o teu conteúdo na tua página, porque esse é o currículo do vendedor hoje. Cara, as pessoas elas estão começando a tomar decisões com base no Instagram. Tu vai fazer uma reunião com a pessoa, tu vai olhar o Instagram dela antes. Cara, quem que é essa pessoa que quer falar comigo? É verdade. Como é que ela se posiciona? Tu vai contratar alguém e eventualmente tu vai começar a dar uma olhada no Instagram dessa pessoa, dependendo do cargo. Né? Acho que não tem mais como fugir disso. E no meu caso, inclusive, eu consigo trazer pessoas, eu consegui trazer muitas e muitas pessoas. Os melhores hoje do meu time, eles são pessoas que já me acompanhavam antes. E por já me acompanharem antes, já, de certa forma me conheciam, queriam fazer parte, e aí o nível de engajamento dessa pessoa é muito maior. Né? A mesma coisa do vendedor. Talvez o comprador ele se interesse mais por falar com aquele vendedor, porque ele se identificou com aquele vendedor por algum aspecto que talvez não tenha a ver com o modelo. Com a forma como ele se posiciona, com a forma como ele vive a vida, com a forma como ele posta, etc. Então, de forma objetiva, eu juntaria os dois. Acho que tu começou certo. Boa. O que tu acha, Poli? Eu fiquei louco com esse... Eu uso 2 redes sociais, né? Fiquei sério pensando assim, tentando conectar as 2 redes sociais, né? E realmente eu não posto coisas particulares no meu canal profissional, que é o André.Esponquiato Chevrolet, por não expor. Mas é isso que tu disse, né? Eu na verdade, não exponho nada particular por nada. Não é uma decisão assim de medo, só para não confundir, para não misturar no meu ponto de vista. Mas eu fiquei refletindo agora e eu vou dar uma analisada nisso. É bom fazer essa reflexão. Porque uma coisa aí entrando, que eu ia comentar, que eu falei antes, né, relativo ao Vitor, uma vez tu me falou assim, pô, André, falando de você, né, tu disse, se eu tivesse, né, se tu, Vitor, né, tivesse a possibilidade de gerar conteúdo, por exemplo, todos os dias, com a quantidade de carros que vocês têm, com a quantidade de assunto que um grupo de concessionário tem, né, eu faria muito conteúdo rápido, né, e traria um pouco mais do cotidiano do concessionário, e é o que eu tenho tentado fazer. Depois desse dia tu me falou e me deu né? Tu até me ligou, falou sobre isso. Então, é uma dica do chefe aqui, né, ele tem essa visão. E realmente, assim, os meus seguidores aumentaram, mas não só aumentaram, aumentou a quantidade de interações. Eu acho que isso é o mais legal. Pessoas perguntando, né? Como é que é o motor? Como é que foi a viagem? Como é que é a concessionária? Tá bem legal o teu conteúdo. Então, mas o que acontece? Montagem do Spark. Tu vê, eu fiz agora Spark, comecei a falar de Spark, né? E a última postagem comercial de Spark, eu acho que me chamaram em torno de uns 8, 10 clientes que eu passei para os vendedores, né? E 2 carros venderam. Não, mas tem que vender. A gente faz para a gente quer vender carro. Não, óbvio, mas achei interessantíssimo. Começou agora há pouco. E já teve, teve 8 leads e 2 fecharam. É isso aí. Desse conteúdo que tu começou a fazer? Faz 2 anos, mais ou menos, que eu tenho o meu Instagram profissional, que deve ter 2.000 e poucos seguidores, né? É um público bem qualificado, porque são os meus clientes, né? E a gente está tentando abrir um pouquinho isso, porque para abrir para novos clientes, né? Sim. A gente precisa de clientes de outras... Mas só para mim falar sobre isso, assim, para não alongar do Chevrolet especificamente, é o aumento de pessoas com a conexão.
de pessoas elogiando, pô, que legal, tu desceu a serra, gerou 40 quilômetros que eu desci a serra de Spark e deu 40 quilômetros de ganho por descer com regeneração, Sim. né? E as pessoas querem como assim? As pessoas querem entender como é que é a vida real. Exato. Então, isso é um pouco do que você trouxe, que é assim, às vezes, dizer um pouquinho como é que é a vida lá dentro. Às vezes o cliente passa e olha, esponqueado, né? Imagina como será que é trabalhar aí dentro. É legal isso. Exato. Porque eu também tenho vontade de saber como é que é a tua vida, por exemplo, né? Que eu adoro carro. Pô, para mim deve ser fascinante passar 365 dias do ano viajando, não que tu viaje todos os dias, mas construindo uma viagem. No início é fascinante. No início Depois a gente quer evitar o o máximo. cotidiano de todo mundo. Mas é isso. Então, assim, essa leitura é muito legal, porque como trazer o teu cotidiano como gestor de concessionária para o público em geral que gosta desse conteúdo, é esse pequeno público que gosta de carro, concessionária, lançamento, né? Aí o cara pergunta, André, como é que é o tal do trade-in, bônus de troca, taxa zero é quando? As pessoas querem entender um pouquinho, porque do lado de lá o cliente, ele não vive isso, né? Tu sabe qual que é o maior ponto aqui que norteia esse esforço de consistência na rede social? Todo o conteúdo que tu faz em relação a como é o carro, ou como é um trading, como funciona tal coisa, ou a tua exposição até familiar na rede social, ela gera um ponto principal, que foi o principal ponto discutido no NADA Show 2025, que é confiança. O maior ponto hoje de fricção entre compradores e concessionárias é a falta de confiança. Por mais que o concessionário seja totalmente correto e faça as melhores condições e esteja sendo muito transparente, o comprador tem uma tendência a desconfiar do que está sendo vendido para ele. Então, quando tu te expõe na rede social de forma consistente, tu está gerando uma confiança no inconsciente desse comprador. E é muito louco, né? É como se as pessoas. Tu deve ter muito seguidor assim que, quando vai te abordar, alguma coisa assim, é como se ele te conhecesse, né? Exato. Porque ele te vê tão frequentemente na tua rotina que, cara, não, o Vitor é meu. Pô, faz parte da minha vida. Eu acompanho o cara, eu sei o que ele tá fazendo, eu sei onde é que ele tá. Isso é muito louco. Até eu tava olhando um pouquinho ontem a minha rede social, porque agora no mês de setembro eu explorei um pouquinho mais ela. Fiz mais stories, comecei a fazer mais conteúdo ali. E é muito legal de ver quando tu se expõe. Pô, abre o rostão mesmo, começa a gravar. Eu lembro uma coisa que tu falou pra mim assim, cara, se tu te achar feio, posta igual. Tipo assim, sabe? Ah, não tá legal, tá descabelado. Cara, posta igual, porque tu vai ganhando uma frequência em fazer esse tipo de conteúdo. E eu olhei a minha rede social no mês de setembro, em alcance, né, em interação, ela triplicou basicamente os principais indicadores, só porque eu comecei a produzir mais. Aí eu fui olhar agosto. Cara, agosto eu não produzi nada. A minha rede social não andou. Julho, a mesma coisa. Setembro, ela alavancou, claro, dentro dos meus parâmetros, dentro da minha realidade. Mas ela cresceu. Se eu continuar fazendo isso, a tendência é que ela comece a se desenvolver. Sabe que sobre confiança, Vitor, tem uma pirâmide com 5 pontos, que é a pirâmide de uma equipe de alta performance, né? A gente está o tempo inteiro querendo ter uma equipe de alta... Líderes, né? Você também quer que o Digital Drive tenha alta performance, né? E nessa pirâmide são 5 pontos, mas o ponto principal lá embaixo para uma equipe de alta performance é o contrário, né? É falta de confiança. Não só do consumidor, mas da tua equipe também. Então a gente tem que estudar, né? Tu falou agora, me deu um plim na cabeça, porque é uma análise técnica, né? A gente estuda, são pensadores, né? Que desenvolvem trabalhos para equipes de alta performance, mas é a falta de confiança do teu vendedor faz com que ele venda menos. Uma coisa lógica. E tu traz a falta de confiança do consumidor e a importância dos geradores de conteúdo, que somos nós, além de gestores, comerciais, enfim, trazerem para o cliente, para quem está do lado de lá, confiança. E eu te digo uma coisa, eu aprendi, né? Das grandes dicas aqui, a segunda grande dica para mim, que tu trouxe talvez sem nem saber no sentido da importância disso, mas assim, para quem está assistindo e querendo construir algo que as pessoas gostem, baita palavra,
gerar confiança. É, muito bom. E, inclusive, falando nisso, né, gerar confiança, autoconfiança é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Não é do dia para noite que tu gera isso, mas são pequenas ações, como tu bem trouxe ali, cara. Grava X vezes por dia, se não tá tão legal, posta Exato. igual, fica, como é que se diz, um pouco mais alheio à crítica, vai vir, alguém vai fazer um comentário, faz parte da exposição. Mas só cresce quem tá lá expondo, criando conteúdo, né? Então acho que é um ponto pra gente levar em consideração, cara, a autoconfiança tu constrói, não é do dia para noite. Exato. E aí eu quero emendar, Vitor, pensando agora principalmente no coração do Andrés Polidoro, que ele tenta, ele tá ansioso para fazer com que os vendedores e os gestores cada vez mais explorem esse canal, que é um canal de venda, né? Rede social, a gente tem que olhar, claro, é uma rede social, mas o intuito daquilo tudo no final do dia é gerar negócio. E aí eu te pergunto assim, cara, vamos pensar naquele vendedor. A gente tem vários tipos de vendedores. A gente tem o cara lá que vende 20 carros, fizemos até podcast sobre isso. Nós temos um vendedor chegando agora, por exemplo, né, e tendo que construir carteira, não tem cliente, então ele vai ter que construir isso ao longo do tempo. E eu te pergunto, cara, independente do status que esse vendedor esteja na sua profissão, todo mundo deveria ter a rede social? Sem dúvida alguma. Acho que o vendedor em 2025 que não tem rede social, ele tá deixando uma oportunidade gigante na mesa. Eu acho que a primeira coisa que eu faria se eu fosse um vendedor é dar um foco absurdo em rede social. Porque hoje a gente está vivendo uma era sem precedentes em que todo mundo tem poder de fala, todo mundo tem o poder de escalar os seus views. É um trabalho de consistência, sim, esse é um outro assunto, né, aqui nesse tema. Mas, sem dúvida alguma, o vendedor ele já é um top performer. Se ele não está na rede social, é porque ele poderia estar vendendo com certeza mais. Porque não é um trade-off. Ele não está deixando, ele não está performando bem porque ele não está perdendo tempo com rede social. Na verdade, a rede social não é sobre tu reservar 3 horas do dia para fazer isso. A rede social é sobre tu contextualizar as pessoas que te acompanham sobre o que é a tua vida sem deixar a tua vida parar. Ou seja, tu continua fazendo tudo normal, as suas tarefas do dia a dia, mas tu adiciona micro rituais no tempo que tu conseguir se comprometer para contextualizar as pessoas e dar consistência. Ou seja, o vendedor ele chega no trabalho, ele está lotado de cliente para fazer follow-up, mas ele sentou na mesa dele, colocou uma foto no story do ângulo da mesa dele da concessionária. Isso já é um conteúdo. Isso já vai fazer com que a bolinha dele lá no story suba, que talvez alguém clique naquilo e vai ser um follow-up mais inconsciente, né? Que está fazendo com o comprador dele que acompanha na rede social. Né? Então, assim, sobre essa questão de a rede social ser para alguns vendedores, não para outros, não é uma questão que eu estou dizendo. O NADA Show 2025, ele não foi sobre inteligência artificial. O 24 até foi. O 25 foi sobre redes sociais. As melhores e maiores palestras do NADA Show foram sobre posicionamento das redes sociais. O NADA Show se baseou na criação de confiança. Os cases eram de gerentes comerciais que tinham lá seus 90, 100, 120 mil seguidores, comentando como eles fizeram isso, como eles fizeram para fazer com que o conteúdo do dia a dia deles na concessionária atraísse compradores e gerasse vendas. Né? Então, sem dúvida alguma, o vendedor ele precisa estar na rede social. Infelizmente, a gente sim vai ter perfis que são mais adeptos ou mais resistentes. A gente entende isso de cada pessoa. Mas aqueles que optarem por serem resistentes, eles vão ter que entender que eles estão deixando uma parcela cada vez maior do potencial deles na mesa. É uma tendência a isso. A gente fala para os vendedores, né? Às vezes, um negócio por mês não feito, né? Que um vendedor hoje médio vende em torno de 12 carros, mais ou menos, por mês, tá? Um vendedor varia aí de 8 mas 12 é uma média boa e tem pessoas que trabalham com 20, mas não é uma realidade um vendedor de 20 carros, um carro por dia. Não tem isso. Uhum. Então a gente fala assim, um carro a mais por mês são 12 carros a mais por ano, é um mês de salário a mais por ano. Né? Um carrinho a mais. 13º, que tu já ganha, um PPR e tudo mais, mas digo assim, esse um carro. E aí, Vitor trouxe um ponto, né? É uma exposição a mais, é um posicionamento a mais, é alguém te olhando, é uma foto do nada, uma foto do nada no sentido de sentou na tua mesa, pum, né? Alguém que gosta de ti vai marcar, vai lembrar de ti, e isso começa a gerar uma relevância na rede social
quando tu vê, tu cresceu. Então, É um juro composto. É o juro composto. Eu vou dizer assim para vocês, eu tenho uma rede pequena ainda, estou tentando desenvolver ela, mas eu tenho certeza de que todo mundo que me segue e vai lá e clica na bolinha dos stories, cara, todo mundo que me segue sabe com que eu trabalho, sabe? As pessoas, elas, pô, o Lucas trabalha com carro, lá tem Chevrolet, lá tem Zeekr, lá tem consórcio, porque a maioria das coisas hoje que eu trabalho na minha rede social é sobre o meu trabalho. Eu fico pensando assim, pô, imagina quanta oportunidade um vendedor, que eu nem vendo na ponta para um cliente final, claro que meu negócio é vender todos os dias o nosso negócio, mas principalmente imagina que aquele ciclo daquelas pessoas que hoje te seguem não sabe o que você faz. Os teus familiares muitas vezes não sabem o que tu faz. Eu acho que é muita oportunidade perdida, mesmo para aquele que vende 20 carros por mês. Cara, quem disse que o teto é 20? É ou não é? Quem disse que o teto é 20? Quem disse que o teto é 20? Mas o Então, teto não é, né? não é, não é. Então, acho que é muito sobre isso aí, viu, Vitor? Vocês querem complementar? Bah, Eu tá, vou, show eu de vou, eu bola. vou seguir aqui, Vai porque seguindo. agora a gente está falando sobre um tema muito mais na prática do como fazer. E eu queria que tu trouxesse para nós. Bom, a gente já identificou que, na tua opinião, ter um perfil profissional, um perfil no Instagram, não digo profissional e pessoal, faz sentido, né? Uma única conta para crescer e tudo mais. E aí, como é que faz isso, cara? Vamos pensar no cara que tem 2 Instagram ou tem um só. Como é que ele começa a se posicionar de uma forma mais intencional para que ele atraia esse público e as pessoas entendam, tá, esse cara faz isso, por exemplo, né? Tipo, cara, foto perfil, põe uma foto com a minha camisa de uniforme, o que eu coloco na minha biografia, como é que eu trabalho melhor o meu feed ali, né, de postagem, o que que tu enxerga sobre isso? Vamos lá, vou fazer um exemplo aqui de um vendedor do esponqueado. Vamos escolher a marca Chevrolet. Eu colocaria a seguinte bio. A primeira linha da bio. Te ajudo a comprar o seu novo Chevrolet de um jeito muito objetivo. Alguma coisa assim. Te ajuda a escolher o seu novo Chevrolet fazendo o melhor negócio. Algo associando a marca. Uma frase curta, breve sobre o que essa pessoa faz. Segunda linha. Eu colocaria uma prova social. Mais de 200 carros vendidos. Mais de 1.000 carros vendidos. Né? Vendedor top performance do mês tal. Isso é muito bom, né? Eu colocaria uma autoridade. Eu misturaria a clareza, a facilidade, a diferenciação, no caso. Né? Hoje em dia, na rede social, a pessoa toma uma decisão em segundos se ela vai te seguir ou não. Então, a tua bio ela é para dar essa clareza para a pessoa. O que tu faz? Consultor Chevrolet. Tem tu e mais não sei quantos milhares de consultores Chevrolet. Então, eu já colocaria de um jeito mais personalizado. Eu colocaria algo que te diferencia logo abaixo, né? E algo simples assim, né? Talvez acrescentar com mais alguma coisinha se o vendedor tiver mais algum destaque. Ou talvez te ajuda a escolher o seu próximo carro e aí depois @Chevrolet, para ficar uma coisa... Bom, ele ajuda a escolher o próximo carro. Mas não necessariamente eu vou falar só sobre Chevrolet, talvez ele chegue na loja e eu sei falar sobre outros modelos também com esse comprador. Sim, Né? sim. Então, esse posicionamento do vendedor como alguém que entende do mercado é base, tá? Tudo que estudo mostra que o comprador de carro que chega na concessionária e percebe que o vendedor sabe de carro menos do que ele, fica frustrado. Então, o base número 1, assim, o critério básico é entender sobre os carros da marca que vende. Hoje em dia, já está sendo necessário entender também sobre os concorrentes e saber conversar sobre os concorrentes dentro da loja. Porque lembra, o consultor de vendas ele tem que resolver uma dor do comprador, que é comprar um carro. Se ele apenas apresenta a proposta e mostra o carro e se limita a falar apenas sobre aquele carro, ele deixa muito claro para o comprador que ele precisa ir em outra concessionária. Ele vai, legal, muito obrigado, foi muito bem atendido, recebi as informações, entendi sobre o carro, mas agora eu vou lá perguntar para o vendedor da Volkswagen, vendedor da Hyundai, porque claramente tu me solucionou uma parte aqui da minha dor. Então, se esse consultor ele consegue mostrar que ele entende o que está acontecendo no mercado, que ele acompanha, ele cria uma conexão com esse comprador que é o vender sem vender. E esse comprador tem uma propensão muito maior a ouvir esse vendedor. Pois é, não, de fato, o Polo tem uma suspensão muito boa, realmente eu gosto do Polo, já tive um Polo, sei lá eu, mas tem esse ponto aqui do Onix que tem tal, já tinha pensado sobre isso? Ou, mas eu acho que é um carro muito bom, só que tem uma diferença de 10 mil reais aqui na condição que eu tô conseguindo hoje. Então, esse vendedor que ele sabe conversar, né, de um jeito que pense na dor do comprador e não na dor dele de vender o Onix, ele vai criar uma conexão maior com o comprador e vai aumentar a probabilidade do comprador ficar ali na loja. Tá?
Então, esse é um ponto chave, com certeza. Voltando aqui para o Instagram. Como que começa? A bio tem que estar clara. Só que o grande ponto que trava todos os vendedores é que a maioria não está acostumada a gravar conteúdo. Então, o primeiro passo é ficar confortável com a câmera. Como é que tu fica confortável com a câmera? Stories. Começa com Stories. Porque o feed ele tem aquela pressão dos likes. O vendedor vai lá, ele posta no feed, ele vê que teve pouco like, ele fica, puta, cara, não deveria postar esse negócio aqui. Postei errado, será que, não sei que vergonha? Tem essa questão quando tu começa. Então, o Story é um ambiente livre, que a cada 24 horas tu pode criar algo totalmente novo, inventar algo novo, e tu vai ter uma oportunidade de engajar com as pessoas. Engajamento real é no Story. O feed, ele é mais para topo de funil. Esse é um problema meu, inclusive. Eu crio muito story e pouco feed, muitas vezes. E um feed, às vezes, que o meu feed, ele muitas vezes, ele é muito meio de funil, fundo de funil. Eu tenho que criar um feed mais topo de funil para alcançar mais gente. Mas... O que é um feed de topo de funil e meio de funil? Só Boa. Um feed topo de funil, ele é um feed que ele é muito mais pensando naquela consideração do comprador. Cara, o comprador tá pensando em trocar de carro. Cara, e dicas para você que comprar um carro em 2025. Tu não tá pegando só o público Chevrolet. Sim, pega Tu tá pegando um público que tá precisando de algum carro. Talvez a pessoa diga assim, não, Chevrolet eu não quero. Mas tu ajudou essa pessoa. Então o teu conteúdo, decidiu não, ele né? pode ir para mais pessoas. Um feed mais meio de funil é um feed que ele vai mostrar os detalhes do carro. Então eu vou mostrar um detalhe do Zeekr 7X. Eu vou mostrar a frente do carro, a traseira, eu vou dar uma opinião eventualmente sobre o carro. Esse é fundo de funil, esse é meio de funil. E o fundo de funil é, cara, olha esse carro aqui, ele tá também com taxa zero e um bônus de 30 mil, normalmente esse é 30 mil mais caro. Isso é o fundo de funil. Tu tem que equilibrar sempre. E isso é uma coisa que eu ia te perguntar agora, justamente sobre essa construção de conteúdo. Bom isso. É muito bom. Captei. Porque tu imagina, né, André? Muitas vezes, inclusive nós, a gente trabalha muito fundo de funil, né? É preço, condição, cara, taxa zero, eu te dou bônus. E na rede social a gente impacta as pessoas em vários momentos de compra. E aí tem aquele cara que, tá, cara, eu só quero começar a olhar para um negócio 0 km, tô pensando em um SUV, não sei para onde eu vou. Se eu já vou com uma condição comercial pro cara, ele, tá, mas não é o momento. Eu preciso entender primeiro que marca eu escolho, que produto, e aí depois sim ele vai para uma consideração de compra, né? Então é muito assertivo. Mas eu poderia pensar, por exemplo, num topo de funil, vem conhecer todas as opções de carros Chevrolet. É isso aí. O cara olha lá, eu tava fazendo uma conta, tem mais de 35 modelos hoje. Né? E suas versões? Modelos de carro, né? De entrada, a cor não, né? A versão e tal. Então, o meio de funil é isso aí, é tu falar de um produto, penso eu, né? Eu que só vivo Chevrolet, né? Falar de um produto, lá Spark e tal, e o fim é o seguinte, né? Tá aqui o preço, tá aqui a condição do carro, falando de Spark de novo, né? Tá aqui o carro, foto dele, um minutinho, preço do carro, condição e vem pra loja. Tu vai, é isso? É isso. Lucas, até sobre o que tu comentou. Esse é o maior erro de todas as concessionárias hoje, nas redes sociais. As concessionárias, elas entendem já que é necessário produzir algum conteúdo no Instagram. Mas 99,9% delas, talvez tu seja aí o 0,1%, tá? Elas estão fazendo conteúdo hoje totalmente de fundo de funil. Mas não é o fundo mais, é fundo. É mostrar, publicar uma arte do preço das revisões do carro. É publicar as condições do mês. É publicar a taxa. É publicar somente quando tem o feirão. Isso é fundo do fundo de funil. O que a concessionária tem que fazer é buscar uma forma de conversar com o comprador na rede social. É isso que ela tem que fazer. Então, como que eu converso com a pessoa que está buscando aquela faixa de preço dos meus modelos? Esse deve ser o objetivo da concessionária na rede social. É uma conversa. Ela não vai conseguir vender para o comprador ali no post dela. E mais, o algoritmo vai derrubar esse post. Ele vai ter 2 likes. Né? E então, acontece muito isso mesmo. Tu tem que ter um conteúdo que ele converse, ele desperte o interesse do comprador em conversar sobre aquele produto. Às vezes eu vejo um concessionário que fala assim, eu queria que produzisse conteúdo sobre a condição tal. Eu falo direto, cara, esse conteúdo vai flopar. Tu quer que publique esse conteúdo? Ele vai ser ruim para ti e para mim. Por quê? Porque se eu não trouxer valor antes da condição, às vezes a condição ela pode ser de muito valor. Às vezes
E eu, quando eu publico no meu Instagram, é porque eu realmente acredito que aquela condição tem muito valor. O meu público hoje, ele é muito carro com produto mais negócio, o preço muda tudo. Então, sim, eu me posiciono sobre descontos. Agora eu até coloquei lá que é descontos em carros 0 km, descontos agressivos em carros 0 km, coisa assim, né? Agora eu me posicionei sobre isso. Só que, se eu falar que, pessoal, esse carro aqui tem taxa zero, tem bônus usado, tem não sei o que, tem IPVA grátis, qualquer coisa do tipo, e eu sair falando isso pro comprador, ele vai dizer, cara, mas calma aí, eu não tô nem pensando nisso ainda. Sim. Eu não sei nem se eu quero esse carro. Eu nem entendi o que tem nesse carro. Eu não entendi nem onde ele se posiciona, se tá bem ou não tá bem, como é que é a frente dele, como é que é a traseira dele. Então, vocês têm um ambiente que ele é extremamente instagramável, que é o ambiente da concessionária. Você tem a oportunidade de mostrar todos os dias no story de cada um dos vendedores a traseira do tracker, até a pessoa ter muita clareza de como é que tá a traseira do tracker. Né? E depois vocês vão, naquele 10% do conteúdo, vocês vão começar, então, a fazer as condições. Normalmente é o contrário, né? A gente Normalmente é 90% botou, das vezes. eu fiz contei uma história, né, de um cruze que eu tive recuperado pelo OnStar em 20 minutos. Eu vi isso. E fato real, aconteceu comigo, minha esposa e tal, não vou nem falar. Mas ele teve maior engajamento de todos os nossos... Dos cortes que a gente nossos fez. recortes, sem patrocinar nada. Explodiu porque as pessoas ficaram interessadas em entender como é que funciona isso aí. Então, e é uma história real, a pessoa diz, pô, legal, exatamente. funciona. Esse é o gancho, é uma história real. Então, hoje, o que tá em alta é o User-Generated Content. Por que a montadora nos deixa com 7 dias com o carro, 30 dias com o carro? Cara, usa aí o carro como tu quiser. Não tem nenhuma fiscalização de como é que tá o post, tá falando isso, tá falando aquilo. Zero. Pega o carro, fica a semana, produz o conteúdo que tu quiser e deu. Toda montadora é assim, com os influenciadores. Porque a montadora tem muitos estudos, né, de comportamento do consumidor. O consumidor, ele quer saber como que é a experiência real com aquele carro. Na vida real. Na vida real. Né? E hoje, mais do que nunca, as pessoas elas criaram uma barreira. Porque a gente é bombardeado de promoções o tempo inteiro. Então, aqui, voltando àquele tema, é muito legal a concessionária fazer o pregão de guerra e tem que comunicar quando tem lá o feirão, etc. Só que esse feirão, ele tem que ser 10% da tua comunicação. Quanto mais conteúdo de fundo você fizer, mais conteúdo de topo tem que ter para contrabalancear. Sim. Baita sacada. E aí o seguinte, pensando lá na rede social, voltando agora, saindo um pouco da rede social empresa e olhando um pouco mais para o vendedor. A gente já entendeu, cara, pode ser um caminho tu ter uma rede social, tu deve construir um pouco mais de conteúdo topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Acho que tu trouxe muito bem os exemplos disso tudo, né, Vitor? E o ponto é agora, cara, tá, beleza, já entendi como é que eu começo, mas em quais redes sociais hoje a gente deve colocar mais foco e energia? Porque eu acho que cada rede social tem lá, podemos falar nome, tem Instagram, tem TikTok, e será que todas elas eu devo me envolver e fazer os mesmos conteúdos para cada uma delas? Porque cada rede social que tu vai lá e tu começa a trabalhar, é mais uma rede social que você precisa produzir também. Então tem que ter essa escolha de que daqui a pouco, tu vai para um monte de rede social e não consegue produzir nada que seja tão relevante. Qual é a tua visão sobre isso, né? O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo do Instagram. São mais de 140 milhões de usuários. Tá? 91% dos compradores de carros hoje estão no Instagram. 82% deles estão no YouTube. E em torno de 40 e poucos, 50 e poucos estão no TikTok. Tá? Então, a dica é Instagram. Para venda de carro hoje, o vendedor é Instagram. O YouTube é a rede social mais perene, como a gente falou lá no início. Ele gera juros compostos, a longo prazo. Tá lá. Mas o YouTube, ele é uma rede social muito fundo de funil. Ele é uma rede social que a pessoa vai sentar no sofá, ela vai ver um vídeo. É um vídeo difícil de produzir. Qual é a característica número 1 que vai definir a tua consistência na rede social? É a tua capacidade de executar isso dentro da tua rotina. Independente do formato. Então, o que mais importa é tu conseguir, dentro de como é a tua dinâmica, ter alguma consistência. Se a consistência for uma foto por dia, isso é uma consistência. Um vídeo de YouTube de 20 minutos é outra história. Tu vai passar um dia inteiro gravando, mais não sei quantas horas de edição, mais não sei quantas horas para publicar, mais as regras todas ali. Então, assim, o YouTube é muito interessante para o comprador? É. Mas se eu fosse um vendedor de carros, a aposta seria 100% no Instagram. TikTok é importante? É. Mas daí tu replica o formato do Instagram lá no TikTok. E tem ferramentas hoje para isso. Sim. Né, que tu consegue publicar nos dois ao mesmo tempo.
Tá? Então, eu certamente focaria no Instagram. Muito bom, muito bom. E aí, Poli? Essa É é a dica boa? do mestre. É, dica do mestre. O TikTok, eu até acho que tem que ter aquela história antigamente, né? No mínimo 4 segundos, o TikTok já vai para 2 segundos, né? O consumidor, se em 2 segundos tu não Prender entregar a em 2 atenção. segundos, o cara já passa pro próximo vídeo. O gancho é muito importante. E eu não sei se não é mais funny o TikTok, né? Se o cara não tá buscando ali alguma diversão. Para aquele momentinho Eu enxergo que sim, viu? no momentinho do almoço, o cara deu uma fugidinha, disse, cara, não quero ver nada de... Eu quero rir aqui um pouco. Aí tá lá o cara oferecendo o carro lá, fundo de funil lá, taxa zero. Ok, mas o cara daqui a pouco passa e talvez gere até uma rejeição. O TikTok ele é bom para crescer. É a rede social mais fácil de crescer, o TikTok. As pessoas que publicavam no TikTok em 2020, tem muito influenciador hoje de 2020. Teve um boom de influenciador de 2020. Né? Eu até me arrependo um pouco de não ter aproveitado um pouco desse hype da pandemia com o TikTok. Tá? Então, tem muita conta hoje com mais de 500 mil seguidores que é de 2020. Porque usou muito o TikTok, uma época que o TikTok estava com um algoritmo diferente. Quais são os problemas do TikTok? Ele muda o algoritmo com muito mais frequência, uma rede social mais nova. Além disso, ele é uma rede social para tu descobrir contas que tu não conhece. Então, aquilo que eu comentei do vendedor, ele criar um engajamento com os seus potenciais compradores, é um pouco menos provável. Porque o vendedor, ele basicamente, ele já tem uma carteira de clientes. Se ele pedir para todos esses clientes começarem a seguir ele já tem um follow-up acontecendo com toda aquela base dele, simplesmente por estar construindo a sua própria rede social. Enquanto ele constrói aquilo que precisa para o longo prazo, ele já está fazendo follow-up com uma base qualificada e que em algum momento vai trocar de carro. Diferente do TikTok. Está publicando para um público novo sempre. O TikTok a gente tem usado, inclusive, né, André? E o que eu tenho percebido é o seguinte, eu não trabalho nada de fundo de funil, TikTok, mas eu uso muito mais essa rede social que a gente tem usado hoje, tanto o Chevrolet quanto o Zeekr, para as pessoas descobrirem a nossa marca, os nossos produtos. E performa super bem. A gente postou um vídeo, cara, sem nada de seguidor, nada, zero, conta do zero. Um vídeo da Zeekr, inclusive, ele já bateu mais de 20 mil visualizações, cara, sem nada de seguidor, 100% orgânico. Então ele tem um alcance muito grande, vai muito de encontro com Mas isso. tem algo que o Vitor trouxe que eu nunca tinha me dado conta. Eu não sou um usuário assíduo de TikTok. Vejo das minhas filhas lá e devo ter uma conta até meio que esquecida, assim, não, uma vez por semana, assim, muito. Mas realmente ele te leva para contas completamente aleatórias. Ele te leva lá para uma conta lá na China, depois te manda para uma conta na Austrália. E são coisas legais, não estou dizendo que é ruim ou bom. Eu estou dizendo o seguinte... Para te segurar é bom. Para te reter na plataforma ali, fazendo mas aquilo agora, doping é bom. Se a gente pensar que a gente quer entregar topo de funil para conquistar o fundo de funil, o cliente que vem comprar um carro contigo, não. Talvez o cara tá vendo Zeekr lá onde tem Zeekr em outros lugares do mundo. Isso aí. Então tem 20 mil clientes, tá, mas vem cá, quantos clientes deles são da minha área geográfica aqui? A gente não tem como saber, né? E ô, Vitor, falando de vendedor, tu falou lá no começo do programa sobre como o vendedor hoje ele tem que estar muito mais atento e ter conhecimento de mercado e de outras marcas. E tu fala também sobre carro, produto mais negócio, né, André? E hoje, como é sensível a questão de preço, mas o preço eu entendo que ele é um grande definidor de um negócio que tu vai ter sucesso ou não. Mas hoje, imagina que tu está vendendo um determinado produto e esse determinado produto ele pode não ter as melhores características técnicas, digamos assim, mas dependendo do preço que ele possui, ele pode se destacar frente ao produto do teu concorrente. Como é que tu enxerga isso? Se tu fosse vendedor, cara, como é que eu faria para um cliente quando ele chegar na minha concessionária, ele vai me trazer os meus principais concorrentes e como é que eu consigo bater cada objeção que esse cliente trouxer para cima da mesa, como é que eu consigo trabalhar melhor isso, que eu entendo que é uma fragilidade de diversos vendedores. Eu tenho hoje consumido muito mais, né? Cada marca, cada mercado, cada produto que chega, e aí, cara, a gente entende que o vendedor ele não pode só dominar o seu produto, ele precisa dominar o seu produto, mas ele precisa estar enxergando o que está acontecendo na concorrência, qual é o carro do teu concorrente, né? Então, passa um pouquinho para a tua visão aí, que acho que é
assertiva. A pergunta agora é um pouco mais sobre o dia a dia na loja, o showroom, né? Não é Isso a aí. rede social. Não é rede social. O Tá. cliente chegou, como é que eu destaco meu produto? A gente tem que voltar, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar para a questão da confiança. Tu pode ter a melhor condição do mundo, tu pode ter uma condição que te deixa no prejuízo. Se o comprador não confiar que essa condição ela realmente é uma condição quente, ele não vai comprar, né? Então, acho que como é que tu estabelece confiança? Te posicionando como um advisor desse comprador. Então, primeiro ponto é criar essa percepção no comprador. Como que se cria essa percepção? Mostrando que tu sabe conversar sobre outros carros, que tu não tem problema nenhum em falar sobre outros carros. Esse é até um tema polêmico, né? Eu acredito que talvez a montadora tenha alguma diretriz, alguns concessionários tenham outra diretriz, que é, não pode falar do concorrente. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso. Eu acho que se o vendedor ele se limitar a falar sobre o produto dele, ele está deixando claro para o comprador que 1/5 da dor desse comprador está resolvida e ele precisa ver, porque né, o cara vai olhar 5 carros ou 3 carros, 1/3 da dor. Beleza, muito obrigado, agora eu vou olhar o outro. E aí tu fica refém da questão de produto, que é uma coisa que está fora do controle do concessionário. Então, como que o concessionário contorna a limitação do produto eventualmente a partir do comportamento do vendedor? Um vendedor que cria essa conexão com o comprador. E como ele cria essa conexão com o comprador? A partir da demonstração de conhecimento profundo sobre o mercado, que aí sim ele vai vincular nesse comprador uma percepção dele como um advisor desse comprador naquele momento de compra. E aí sim, quando ele comentar sobre a condição, olha, e além disso, a tabela desse carro é essa e essa. Então, essa aqui é 90, realmente ele não tem isso e isso, o outro tem isso e isso. Ele faz a comparação, ele cria o parâmetro, ele ajuda o comprador a analisar o mercado de uma forma que talvez ele esteja até com dificuldade. E aí na mostra, cara, olha só, eu ainda consigo hoje para ti esse preço aqui. Eu duvido que esse cara aqui tenha tal preço, por exemplo. Sim. Aí tu conseguiu posicionar bem essa condição. Muito bom. Confiança. É confiança. A gente tem uma pergunta que é chamada de pergunta do milhão, né? Que tu está negociando com o teu cliente, né? Vamos dizer que tu está compondo exatamente em linha com o que você trouxe, né? Abriu o iCarros lá, por exemplo, o iCarros tem, né? Eu não sei se nem o que se usa iCarros, mas o iCarros tem um sistema, né? Eu nunca não uso nada além disso, mas que tu pode comparar até 4 carros. Uhum. Então tu coloca lá Tracker tu coloca lá tudo em flagzinho, né? Tu clica lá Tracker LT, T-Cross Sense, Kicks Play, como é que é o nome? Kicks Nova, né? E a Creta também, coloca os 4 carros lá. Mesmo que tu não saiba falar sobre tudo, há uma ferramenta que tu consegue mostrar para o teu cliente. E a vantagem dessa ferramenta, por exemplo, às vezes, é que é tudo preço de tabela. E tu está mostrando para o teu cliente quanto é que é o carro. Só que tu está com o poder de ter o teu cliente na tua frente e dizer, tá vendo o meu preço de tabela? Não é esse aqui, é esse aqui. Quando tem algo, né? Tem o preço, né? Produto e o preço, e com o cliente na frente, a pergunta do milhão é o que é importante para ti, meu cliente? E fecha o bico, né? Que nem a gente fala. Escuta o cliente. Porque a gente tem aquela ânsia, né? Do vendedor quer vender. Quero vender, boa. O chefe tá me dando pressão, meu objetivo, eu quero vender. E às vezes a gente esquece de escutar o que é importante para ti, consumidor. E aí às vezes o cara de trás, importante para mim é acelerar e sentir motor, importante para mim é o máximo consumo de combustível no caso de economia, importante para mim é nota máxima em segurança, importante para mim eu tive meu carro capotado e não me machuquei, mas se não fosse alguém me achar, eu teria morrido. Opa, OnStar, né? O que é importante para ti? Os caras assim, importante para mim é atender o que a minha filha quer, ela quer esse carro. Então, essa forma, que é o que o Lucas pediu e perguntou, né? Pediu para trazer, é muito difícil tu conhecer profundamente o produto da concorrência. E o vendedor, o ideal seria buscar alternativas nas redes sociais. Isso, que tem tudo, né? Que tem tudo, tem tudo. O senhor está olhando qual carro? Vamos lá, Creta. Qual versão? Vai lá. Tem um vídeo de 30 minutos lá do Creta. Tem 20 vídeos de 30 minutos. Cada um com uma abordagem. Tu pode ouvir 3 opiniões diferentes sobre o carro. Imagina. Então, essa visão é... Atenção, né? É um especialista em redes sociais, é um especialista em carros, né? Trazendo para quem é especialista em atender cliente.
Que a gente trouxe vendedores que vendem 20 carros por mês aqui, 4 vendedores. É verdade. Aí tu ouve os caras e fica assim, pô, que coisa linda, né? Pessoas atendendo pessoas. E a gente aplica o teu conhecimento, a gente está aqui para isso, né? Pegar o que tu tem de conteúdo para justamente trazer para ti, vendedor, né? O que a gente pode fazer para vender mais. A gente quer vender mais, nós somos comerciantes. Os caras, tu quer vender muito? Cara, eu quero vender o máximo que eu puder, porque eu me propus a vender carro. O meu propósito de empresa, né, de profissional, é vender. Se eu puder dobrar a meta, pô, vou ficar feliz, caramba. Então, essa é a visão, a gente tem que perder. Às vezes a pessoa tem, não vende muito. Não, vende muito, caramba, vende, deixa vender, entendeu? Mas tem que ter talento. E é o que tu tem trazido pra gente aí. É muito bom. Até um ponto que o que mais fica para mim, assim, né, iminente é que, cara, o vendedor hoje, além dele realmente ter que trabalhar a sua rede social, ele ter que entender do seu produto, ele precisa ser um cara muito curioso para entender toda essa mudança de mercado, que é uma coisa que a gente não tem controle, as coisas estão acontecendo, e se tu não tá lá te aprofundando, vendo um vídeo de concorrente no YouTube, se tu não tá seguindo, por exemplo, alguém que fale sobre carro o dia inteiro, com toda certeza, o teu cliente, ele tá lá fazendo isso, e quando ele chegar na tua frente, a percepção que o teu cliente vai ter é que, putz, eu tô mais preparado do que quem tá do outro lado da mesa. E isso não gera o quê? A famosa confiança. Então, acho que foi fantástico aí, Vitor, a tua colocação. E a gente já tá até chegando, tô olhando aqui, chegando no final. Eu tô muito feliz com o programa de hoje. Acho que a gente conseguiu. Já voou. Tinha que ser 2 horas, né, cara? E eu quero te pedir pra gente encerrar, Vitor. Pô, deixa uma mensagem pro nosso vendedor, pra quem vende carro. Cara, qual é a mensagem que tu deixaria aí pro coração deles daqui em diante, né? Legal demais. Primeiramente, obrigado, pessoal, pelo convite. E aqui aos vendedores, a minha mensagem para vocês é o seguinte: pensem sempre como vocês, como compradores, gostariam de ser atendidos em uma concessionária e principalmente levando em consideração esse novo cenário, em que a jornada do comprador ela virou uma teia. Ela não é mais aquela jornada de olhar, comparar, ir na concessionária e fechar negócio depois de ter negociado. Ela virou uma teia que muitos estudos hoje mostram que é difícil de prever qual vai ser o comportamento do consumidor, de tantas opções que ele tem, de tantas vezes que ele vai e volta entre o online e o offline. E a melhor forma de vocês criarem essa conexão, essa confiança com o comprador é vocês mostrando para esse comprador que vocês conseguem resolver a dor deles da tomada de decisão. E isso não tem como ser feito sem vocês terem esse conhecimento e sem vocês também começarem a produzir conteúdo nas redes sociais, que vai ser o primeiro contato que vocês vão ter com esse comprador, que talvez até comece a chegar na loja já se sentindo amigo, próximo de vocês, e vocês vão conseguir então ter uma conversa muito mais profunda e de muito mais valor com esse comprador. Muito bom. E tu, Poli, dá o recado pra galera, o head comercial aí, o que tu tá enxergando? Vamos lá, né? Escutaram tudo que ele falou nessa 1 hora? Vamos começar a aplicar já. Eu te agradeço, cara. Olha, parabéns pelo conteúdo. Foi muito bom. Tô realmente emocionado no sentido, né? Eu sou um cara que eu vibro muito quando eu compartilho histórias com pessoas que têm voia, que nem dizia minha sogra, né? Aquela vontade de fazer, de empreender, né? Então, espetacular a tua história, muito legal. Me identifiquei em vários momentos aí com o teu trabalho. E te digo assim que tranquilamente eu faria o que tu faz no sentido de, no bom sentido, de trazer o tudo que tu tem de bom, né, de conhecimento, tu é um cara extremamente educado no sentido de tratar as pessoas, né? Nós nos conhecemos há muitos anos e tudo isso tu consegue traduzir para quem se interessa por ti, no sentido de carro, negócios, vendas, redes sociais. Eu acho que foi uma grande aula que tu deu. Né? A gente falou agora, está com 29 anos, né? Jovem pra caramba. Temos aqui um cara de 29, um cara de 50 e um cara de 36, que compartilharam aqui um pouco das suas experiências. Mas falando sobre você, Vitor, obrigado por ser esse cara com tanta tesão pelo negócio, com tanto propósito de fazer melhor nesse segmento automóvel. E a gente precisa muito que tu continue, negão. Toca a ficha, foi sensacional. Obrigado mesmo. Pô, obrigado pelas palavras. É isso aí. Muito feliz. Fico muito feliz. Tu sabe o quanto a gente te admira, né, cara? E é um relacionamento já de longo prazo.
E não é só relacionamento profissional, a gente te admira de verdade. Eu sigo teus conteúdos, eu comento quando eu gosto, isso aqui ficou muito bom. Tô gostando da nova versão do Vitor também ali, que tá explorando outras formas, né? O topo de funil. E te dizer, cara, obrigado por estar com a gente. Sei que foi um esforço, né? Conseguir conciliar a tua agenda, mas tá aqui, deu uma aula para quem realmente quer se desenvolver. E aí eu quero te pedir também, só para finalizar, cara, como é que a galera chega até ti? Para te seguir, para começar a entender um pouquinho mais desse mercado como um todo. Passa as redes sociais, aí os canais que hoje tu toca, né? Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Então é no meu Instagram, @VictorPiccoli. Tem também o Instagram do canal, mas o foco do canal é mais YouTube. Então, no YouTube, Top Drive, para conhecer sobre todos os carros. No Instagram, @VictorPiccoli. E tem também o Instagram da Digital Drive, que é @DigitalDriveBR, para descobrir os descontos lá. Muito bom. E se tu curtiu, né? Ficou conosco até o final, por favor, né? Deixa o like, comenta e te inscreve no canal do Spamcast, que a cada mês, pelo menos uma vez por mês, né, André? Teremos aqui alguém muito especial, assim como o Vitor Piccoli. Obrigado, até mais.